mim. Olá, queridos irmãos, tudo bem com vocês? Vão chegando aí. Hoje nós temos um tema, um Messias prometido. Eu creio que o Senhor tem uma palavra para teu coração nessa manhã. Amém? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no Ministério Adoração e Graça. Sempre um prazer te ter aqui conosco, sempre um prazer receber vocês aqui pela manhã para edificação do corpo da Igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema, o Messias prometido, é interessante que até hoje alguns segmentos, vamos dizer, algumas religiões ainda precisam do seu Messias. Nós temos no judaísmo, a maioria hoje dos judeus no mundo, para quem não sabe, ainda estão na espera do Messias, né? Hoje todo o Israel, o povo que Deus espalhou por todas as nações dessa terra, eles estão voltando à sua terra como cumprimento das profecias. A gente vê ali na Etiópia, a gente vê ali na Índia, né? Muitos judeus das 10 tribos que acharam alguns componentes dessas tribos, também alguma parte já retornaram como promessa, como um cumprimento de profecias em nosso tempo. Amém? Então, realmente, hoje, para muitos judeus, a gente vai entender isso mais lá na frente, ainda eles estão esperando o Messias. Para a igreja, que somos todos nós, que pregamos a palavra do Senhor, o nosso Messias já veio, e é hoje que a gente vai falar disso, aonde estão essas profecias para o cumprimento no Novo Testamento do ministério do Senhor Jesus Cristo. É uma pena que muitos hoje nem acreditam mais no Messias, mas nosso Messias, o nosso Salvador Jesus Cristo, ele já veio, e a gente vai hoje fazer uma conexão entre o Antigo e o Novo Testamento para mostrar a veracidade da Bíblia Sagrada. Então eu te convido nessa manhã, vou fazer uma breve oração. Aqui já está comigo Daniel Laredo. Seja muito bem-vindo, meu irmão, seja edificado. Minha esposa também, missionária da Selma Meirelles, já está aqui conosco. Vão dando like, vê se o áudio tá bom, confirma aí para mim dando like, mostra um coraçãozinho aí, compartilha a live, porque hoje é um assunto muito especial. Por quê? Porque vamos falar do nosso Messias, vamos falar do nosso Cristo, nosso Salvador Jesus Cristo, e todas as profecias que Deus usou desde a queda de Adão, também com os profetas, com os reis, dando a direção e o caminho que um dia viria a chegar esse Messias. Amém? Então hoje vamos começar. Eu quero que você tenha uma Bíblia aí. Se você não tem, apenas ouça, mas se você quiser anotar esse estudo, é muito importante você anotar para você pregar na sua igreja. Então também gravar sua live, compartilhar. Quando a gente está ouvindo a palavra do Senhor, um estudo que um pastor passa, ou qualquer servo da casa de Deus, sempre o Espírito Santo ele nos inspira para dar uma outra direção para a mensagem, porque a palavra de Deus ela é inspiradora, ela nos inspira, ela sempre nos mostra uma direção para pregar para as outras pessoas. Amém? Então vamos lá. Como eu já disse, hoje para quem está chegando, o tema é o nosso prometido Messias. E aqui em Gênesis, abre a sua Bíblia em Gênesis 3,15, que é já uma profecia referida ao Messias. Muitos estudiosos dizem que essa profecia já está se referindo ao Messias, porque assim que Adão e Eva caíram, o Senhor, desde a fundação do mundo, ele já tinha um plano para a sua igreja. Então, olha que diz o texto, Gênesis 3,15 diz assim: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui a gente vê duas descendências
que vai para o futuro, que vai trilhar tanto a linhagem do Messias, também como a linhagem do Anticristo, daqueles que não vão servir a Deus, daqueles que vão ser contrários aos preceitos, aos estatutos e o mandamento do Senhor. Mas no momento que Eva cai, quando o Senhor vai dar sentença para Eva e para Adão, ele também dá a sentença para o descendente da mulher, tanto descendente, porque o anticristo ele vai ter que se revelar. Assim como o Messias se revelou, ele veio também, foi implantado ali no útero de Maria, que a gente vai ver lá na frente, o Messias também ele precisa nascer, ele precisa ser manifestado. Então são essas duas linhagens que Deus vai traçar todos os seus planos. Os descendentes da mulher, o próprio Cristo, que foi descendente de Maria, para cumprimento das profecias. Então, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. É que o inimigo fez tudo isso quando o homem caiu. Entrou o pecado no mundo, entrou o ódio, entrou a inveja. Com tudo isso que nós temos que lidar, o nosso medo, as nossas angústias, as nossas aflições. Então, é muita coisa para a gente lidar. Mas Deus traçou um plano para aqueles que iam crer nele. Deus traçou um plano que ele viria como Messias e ele ia cumprir as profecias. Amém? Aqui já está aí a Rona Souza conosco, a nossa irmã. Também está aqui o Max Guimarães, lá de Malcajuba, meu primo, seja muito bem-vindo. Aqui está também a Luísa Maria, sejam todos bem-vindos e compartilhe, dê o seu like. Então essas profecias, a gente vai ver a veracidade da Bíblia quando o Senhor usa as pessoas, usa a sua palavra para que no futuro essas profecias todas viessem a ser cumpridas. E aqui em Gênesis 49, do 10 ao 11, quando o patriarca Jacó leva toda a sua família para o Egito, lá ele passa um tempo com o povo cresce, né? Aqui está o Marcelo Ferreira também, meu grande amigo, seja bem-vindo, meu irmão. Então o patriarca Jacó leva toda a sua família, mais de 70 com ele para o Egito, quando José é governador do Egito. Então eles vão morar ali em Gozém, onde o Senhor vai cuidar deles. Mas chega um tempo que o Senhor vai tirar aquele povo de lá. E antes de Jacó morrer, a Bíblia diz que ele chamou todos os seus filhos. Né? Ele teve 12 filhos e mais os seus 2 netos que nasceram no Egito, filho de José, que foram Efraim e Manassés. Então ele chama cada um e Deus vai usar a boca dele como uma profecia para cada tribo que iria se cumprir no decorrer da história e no decorrer do fim dos tempos. Ele diz assim, por quê? Porque o Messias, ele precisava de uma tribo para nascer. Ele precisava de uma linhagem para nascer. Então, Jacó aqui está sendo como um profeta, profetizando como virá acontecer no futuro. Por isso que ele diz assim, no versículo Gênesis, capítulo 49, versículo 10 a 11, diz assim, o cetro não se apartará de Judá. Então, aqui a gente já tem uma pista da onde viria o descendente da mulher, da onde viria o nosso Messias. Amém? Nem o bastão de comando de seus descendentes, até que venha aquele a quem ele pertence. A ele as nações obedecerão. Essa profecia é tão forte que ela tem o duplo cumprimento. Isso vai acontecer, aconteceu com a primeira vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e vai acontecer agora na sua segunda vinda, que ele vai ser esse descendente, é ele que vai pegar esse bastão, é ele que vai reger as nações, ele vai implantar o seu reino milenar nessa terra. Amém? Ele diz assim, no versículo 11, ele armará seu jumento a uma videira e o seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no novo vinho as suas roupas e no sangue das uvas suas vestimentas. Isso se cumpriu quando o Senhor mandou pegar aquele jumentinho que ele montou, aquela entrada dele especial em Jerusalém, que é a entrada triunfal do Messias em Jerusalém, onde todos gritavam, usando nas alturas. Ali ele estava cumprindo essa profecia, não só de Jacó, mas também de Zacarias 9:9. Amém? E aqui em Deuteronômio a gente vai viajar hoje na Bíblia, por isso que eu falei para você, anote aí, se você ainda não tem muita intimidade com o livro, vá anotando esse estudo que é muito forte.
E aqui em Deuteronômio, depois do Senhor ter levantado Moisés para justamente libertar todo esse povo que Jacó levou para o Egito, lá eles cresceram, viraram milhares de milhares e saíram de lá só de homem, era 600 mil homens a pé, fora crianças e mulheres. Muitos estudiosos dizem que chega de 2 milhões a 3 milhões de pessoas, juntando todos, porque não foi só Israel que saiu do Egito. Muito também as pessoas que moravam dentro do Egito se converteram ao povo de Deus e saíram junto com o povo de Deus do Egito. Então o Senhor vai levantar Moisés para isso. E Moisés vai ser um dos profetas mais usado por Deus na antiga aliança. Não é à toa que ele escreve a Torá, que é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, porque esse homem era um homem adotado de muito conhecimento. Moisés era um intelectual, ele foi criado em toda a astronomia, em toda a ciência do Egito. Então Deus levanta esse homem e Deus usa tremendamente a vida de Moisés para abrir o Mar Vermelho, para operar as maravilhas diante do seu ministério, diante do povo. A olho nu, todo aquele Israel viu o poder de Deus, mas mesmo assim Moisés profetizou em Deuteronômio e viria um maior do que ele. E a profecia diz assim, eu vou ler para você Deuteronômio 18, 18 e 19, viu? Levantarei do meio dos meus irmãos um profeta. Que profeta é esse? Yeshua, o Messias, o ungido, Jesus Cristo. Então a Bíblia, todo o Antigo Testamento é uma tipologia do que viria a ser no futuro o cumprimento com Yeshua. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta, como você, porei minhas palavras na sua boca, e ele lhe dirá tudo o que eu lhe ordenar. Foi isso que o Messias fez. Foi isso que o Messias, quando ele começou seu ministério, ele ia para a sinagoga ensinar a palavra de Deus, ele passava nos lugares, ele se compadecia das pessoas, por isso que ele ressuscitava, por isso que ele curava. Por quê? Porque ele precisava fazer as obras muito maiores do que Moisés fez. Por isso que ele diz que ele é maior que Moisés conheceu a ele. No versículo 19, se alguém não ouvir as minhas palavras, que o profeta falará em meu nome, eu lhes pedirei contas. Então tudo que sai da boca do Messias, quando ele se revela, é uma palavra profética. E tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que ele profetizou, a igreja tem que crer. A igreja tem que crer na palavra do Messias, porque a palavra do Messias é o verbo, é o Logos, é o Haja. Ele é o Deus Todo-Poderoso que se revelou a toda a humanidade. Mais uma referência aqui ao Messias, que esse profeta Isaías, também um dos maiores profetas de todos os tempos do povo de Deus, assim como Moisés, foi um homem que deu muitas profecias referentes ao Messias. Por isso que ele é chamado de o profeta messiânico, de tanto ser usado por Deus para proferir as profecias do cumprimento em Yeshua HaMashiach. Aqui em Isaías há mais uma referência à linhagem do Messias e mais uma referência a esse profeta, a esse sacerdote, a esse Deus que tinha que se revelar para todos nós. Aqui também está Marcilene Monteiro, o Lucivaldo Américo, sejam todos bem-vindos, meu irmão. Diz assim Isaías 9, do 6 ao 7. Porque um menino nos nasceu, é um clássico, um filho nos foi dado, e o governo está sobre seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías está cheio do Espírito Santo para dizer que um dia chegará o reino do Messias, que quando ele chegar, ele será conselheiro, ele será poderoso. Tudo isso Yeshua fez. Tudo isso se cumpriu na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e ainda vai se cumprir no futuro quando ele voltar para buscar a sua igreja. Olha o que diz no versículo 7. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino,
Aqui ele alinha a profecia com o descendente da mulher, com aquilo que Jacó falou, com aquilo que Moisés falou, porque a linhagem do Messias viria sobre o descendente de Davi, estabelecido e mantido como justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Olha o que vai acontecer: ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim. Isso aqui vai ser no seu reino milenar que Isaías está falando, quando ele vir para restaurar o trono de Davi. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre todo o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Isso vai acontecer porque as profecias bíblicas é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, aquele que sai da boca dele, quando ele lança a palavra profética, tem que se cumprir. Amém? Esses livros foram escritos no Antigo Testamento, muitos anos atrás, quando tanto Moisés profetizou, assim também como Isaías, 700 a 800 anos atrás, antes do Messias chegar ali em Nazaré, antes do Messias chegar, pôr o pé dele na Galileia, antes do Messias ir para Judá de Belém, como a gente vai ver lá na frente, para se cumprir tudo que saía da boca dos profetas. E era inspirado pelo próprio Deus para essas profecias viessem a ser cumpridas. Veja como a Bíblia é um livro perfeito. É um livro que dá detalhes de tudo que vai acontecer no futuro. Porque Deus tem um plano para a humanidade. Deus tem um plano para todos nós, que é nos salvar, que é para que nós possamos ser bênção para as outras nações. Aqui está a nossa amiga Roberta Monteiro, que chegou. Auxiliadoras Santos também está aqui conosco. Sejam todas muito bem-vindas à nossa live. Amém? Dê like, compartilhe para que chegue a muitos corações. E aqui em Isaías 42, ele diz assim, uma referência também ao Messias que ainda viria no futuro: eis o meu servo, a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, ele trará justiça às nações. Não gritará. Jesus teve um momento que ele ficou calado como ovelha muda, nem clamará, nem erguerá a sua voz nas ruas. E está dizendo que ia ter momentos que Jesus ia se calar, que ia ter momentos que o Senhor ia ficar em silêncio. Não que ele não ia falar depois, não que ele não ia profetizar, mas ia chegar um momento, ele não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará justiça. Por quê? Porque Deus é justo. Deus conhece as nossas causas, Deus conhece as nossas necessidades. Por quê? Porque se alguém faz algo de ruim para ti, e diante dos homens tu pode até, as pessoas possam até te ver como um traidor, como uma pessoa que realmente falhou perante os homens, mas na tua consciência, aquela coisa não te acusa, tua consciência, porque a nossa consciência sabe quem errou. A nossa consciência nos acusa, meu irmão, se a gente fez certo ou se a gente fez errado. Então, se tu fez algo que tu acha que é justo diante de Deus, tu acha que é correto e certo diante de Deus, e as pessoas estão te julgando, Deus fará justiça. Deus vai te honrar se realmente as tuas atitudes foram honestas diante dele, não diante dos homens, porque o homem julga, por mais que às vezes a gente esteja correto, certo, mas as pessoas lançam pedra sobre a nossa vida. Mas o Senhor, a Bíblia diz que o olho do Senhor está sobre todos os moradores dessa terra. Amém? Então, se a gente é justo, se a gente é íntegro, se a gente está com a nossa consciência limpa, ele julgará as nossas causas com justiça. É isso que o profeta Isaías está falando, cheio do Espírito Santo. E outro profeta aqui que também eu quero dar uma referência é o profeta Jeremias. Jeremias profetizou já para uma nação que tinha visto tantos milagres, uma nação que já estava na terra prometida, uma nação que já tinha ganhado muitas nações, era uma geração que tinha tudo para servir ao Senhor. Mas pegaram o poder, começaram a se corromper, os levitas, os sacerdotes, todos que cuidavam do templo do Senhor.
Mas Jeremias lança uma palavra, apesar de Deus ter subjugado na época de Jeremias, diz que ele ia levantar o rei do norte, que era Nabucodonosor, para destruir Jerusalém, destruir o templo, levar todo mundo para o cativeiro babilônico. Jeremias, cheio do Espírito Santo, intercedeu, porque ele amava o seu povo, ele intercedeu porque ele sabia que Deus ia levantar um profeta, um Messias, um renovo, para restituir tudo que aqueles que não deram valor, todos aqueles que o Senhor deu oportunidade para trilhar o caminho da verdade, para fazer a coisa certa e não fizeram, decepcionaram o Senhor. E Jeremias, cheio do Espírito Santo, profetiza, Jeremias 23, do 5 ao 6. Dias virão. Veja, Jeremias está profetizando, dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi, olha de novo a linhagem de Judá, a linhagem, o descendente da mulher, um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Por quê? Porque os reis que o Senhor levantou em Judá, a maioria decepcionou o Senhor. Jeremias está falando para o povo, olha, um dia vai chegar aquele, o descendente da mulher, o Messias prometido, esse sim fará justiça, esse sim será rei de toda a terra. Em seus dias, Judá será salva, Jeremias cheio do Espírito Santo. Israel viverá em segurança, e isso a gente já está vendo o cumprimento dessa profecia. Por quê? Porque em 1948, Israel retorna à sua pátria, e hoje estão lá. Há mais de 72 anos que Israel está na sua terra, como cumprimento dessa profecia de Jeremias. Em seus dias, Judá será salva, que hoje são todos os judeus que estão morando aí na Palestina. Israel viverá em segurança, e hoje Israel é um dos países mais seguros do mundo, apesar dos seus inimigos quererem a sua cabeça, mas Israel hoje tem um dos maiores exércitos do mundo. Israel em segurança, você chega lá hoje, tem banco na praça, tem banco na rua, ninguém mexe com... A educação é excelente em Israel, tudo em Israel é excelente, amém? Como cumprimento de profecia, em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado. O Senhor é a nossa justiça. Aí já está falando que o Messias vai chegar, que ele vai reinar no trono de Davi, e ele fará justiça, porque ele é Deus. Amém? E agora nós vamos viajar para o Novo Testamento para ver que tudo aquilo que tanto Jeremias falou, que tanto Isaías falou, que tanto Moisés escreveu, que todos os reis, que todos os profetas da antiga aliança profetizaram, a gente vê claramente que se cumpriu quando Jesus nasceu ali em Belém de Judá. Agora, no cumprimento no Novo Testamento, agora você abre aí a sua Bíblia ou anota aí no seu caderno, Lucas 31, Lucas 1, do 31 ao 33. Agora é o cumprimento. A Bíblia está mostrando que tudo aquilo que foi profetizado na antiga aliança agora vai se cumprir na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus Cristo. Lucas 1, 31, 33. Diz assim a palavra do Senhor, já no Novo Testamento. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua, que é Jesus, nosso Messias, nosso ungido. Amém? Aqui está falando, o anjo Gabriel está falando com Maria quando ele veio visitar ela, uma virgem, uma moça que estava desposada para casar com o nosso grande amigo José, amém? Da linhagem também de Davi. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Yeshua. Olha essa confirmação. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai, o quê? Para cumprimento novo do seu pai Davi. O pai terreno de Yeshua é Davi. A linhagem que Yeshua tem que vir é de Judá. Veja como Deus vem cuidando, veja como Deus ele vem
guardando e protegendo essa linhagem, porque o diabo quer destruir essa linhagem. Quando você vai ler toda a Bíblia, você pode ler 1ª e 2ª Reis, você vai ver que teve momento que tiveram que esconder a linhagem de Judá para que não matasse essa linhagem, porque essa linhagem tinha que estar presente no cumprimento das profecias do Messias. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre, no versículo 33, aqui já é num reino milenar, num reino quando ele voltar agora pela 2ª vez, para restaurar o trono de Davi, e ele reinará para sempre. Para sempre com quem? Com a igreja de todos os tempos. Com a igreja que entregaram a sua vida a Yeshua, para a igreja que serviram, para a igreja, todos aqueles que creram no Filho de Deus vão reinar em seu reino milenar. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Veja como aqui a profecia lembra de quando Jacó profetizou lá em Gênesis 49, quando eu comecei essa live. Aqui está Nilza Rodrigues, seja bem-vinda, minha irmã. E ele reinará para todo sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Por que não vai ter fim? Porque o próprio Deus estará com seu povo, reinando nessa terra, e o seu reino jamais terá fim. Se tu crê, dá um glória para Jesus nessa manhã. Aqui em Lucas, agora você vira a página da sua Bíblia para Lucas 2, 11, 14, mais uma referência do nosso Messias. Hoje na cidade de Davi. Veja que sempre a profecia faz tu lembrar de Judá e de Davi, para ver que na genealogia de Mateus e Lucas, as 14 gerações cheguem em Yeshua, cheguem em Jesus Cristo. Porque a Bíblia não erra. A Bíblia é precisa. As profecias de Deus são precisas. Quando ele fala, tem que se cumprir. A Benélia Mirandas também está aqui conosco, minha grande amiga, assistindo. Muito bom. Que Deus te abençoe. Aí diz aqui no versículo 14, glória a Deus nas alturas, né? Não, aqui tem aqui o 12. De repente uma grande multidão do exército, deixa eu ler aqui do 11 ao 14 para ficar bacana para você. Hoje na cidade de Davi lhe nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isto lhe servirá de sinal, como cumprimento de profecia. Encontrarão um bebê envolto, aqui os magos que foram visitar Jesus, o bebê envolto em panos e deitada numa manjedoura. De repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens aos quais eles concede o seu favor. Veja que Deus, ele se revelou para aqueles que estavam com seus corações abertos, que o próprio Deus também abriu os seus entendimentos para cumprimento da profecia. E João Batista é o profeta que viria antes da manifestação do Filho de Deus para tirar toda a dúvida. Para tirar toda a dúvida que o profeta tinha que vir e tinha que preparar o caminho para batizar Yeshua e para profetizar que é aquele, porque muitos pensavam que João Batista era o Messias. E João Batista diz claramente que ele não é, que ele é aquele, que ele é a voz que clama no deserto, para se cumprir as profecias de Isaías. E aqui em Lucas 3, vire a página da sua Bíblia, 3, 16, 17, diz assim, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com Espírito Santo e com fogo. Esse batismo de Jesus é para sempre. O batismo de Jesus com o Espírito Santo é quando tu aceita Ele, é quando tu confessa com teus lábios, é quando tu é uma pessoa salva. Você é selado com a marca da promessa que Paulo fala em Efésios 1:13. Você ouve o Evangelho, Paulo diz, você ouve, você crê, e você é selado com o Espírito Santo da verdade, que é o próprio Deus, que faz parte da Trindade, o Pai,
o Filho, o Espírito Santo. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo, com poder, com autoridade, João Batista está dizendo. Chegou aqui a Rosiane Garcia, seja bem-vinda, minha irmã. Todos aí da minha terra de Malcajuba, estou vendo aqui que tem uma galera aí da nossa grande cidade de Malcajuba. Um abraço a todos, que o Senhor possa abençoar cada um de vocês. Olha o que ele diz aqui no 17: ele trará na sua mão a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui é uma profecia muito forte, porque o Senhor, ele vai limpar com a sua palavra, porque é a palavra que limpa, é a palavra que sara, mas também é a palavra que faz justiça. Aqueles que não creem, aqueles que pensam que o evangelho é balela, aqueles que não acreditam nas profecias, vão, olha que ele diz, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. São as pessoas que não acreditam naquilo que está acontecendo no mundo. Vou te falar 4 sinais muito fortes da volta de Cristo, porque o mundo está sendo encaminhado para a grande tribulação e para a manifestação do anticristo. Por isso que as coisas vão se apertar cada dia mais, como as dores de parto. Hoje a sodomia em todos os filmes hoje de Hollywood, há mais de 10 anos para cá, todos os filmes de Hollywood mostram o que agora? Ocultismo pesado, satanismo pesado, a sodomia pesada. Todos os filmes, todas as novelas, todos os seriados, você vai ver que vai ter ali um casal do mesmo sexo, entendeu? Tanto homem como mulher, para se cumprir os dias de Noé. É um dos sinais mais fortes da volta de Cristo, é homem com homem, mulher com mulher. Não tem para onde correr. Yeshua profetizou. Outra profecia pesada é a apostasia. Apostasia, a maioria das pessoas se afastaram de Deus. A maioria das pessoas, no momento de provação que virá sobre o mundo, e nós estamos sendo provados nesse momento com essa pandemia. Essa pandemia, a projeção é de 3 a 4 anos no Brasil. Isso se os governadores não se movimentarem, isso se a nação não se unir, vai durar de 3 a 4 anos para vacinar todo esse povo. Amém, meus irmãos? Então essa falta de amor, esse afastamento das coisas de Deus, esse afastamento que a sociedade, que o sistema quer, que cada dia mais tu se afaste das coisas de Deus. Porque as coisas de Deus são sobrenaturais. Eu falei sodomia, apostasia, o amor de quase todos se friou, pandemia, fome no mundo, terremotos, está tudo na cara de todo mundo. Está na cara de todo mundo, os cumprimentos, profecias, Deus falando, ei, olha os sinais que eu mandei. Eu aqui não vou dizer o dia nem a hora, mas eu mandei sinais. Eu mandei sinais para vocês prestarem atenção na figueira. Os sinais dos fins dos tempos estão aí na cara de todo mundo. E as pessoas a cada dia estão brincando de ser crente, amém? Mas isso é um outro assunto, mas tem tudo a ver com esse versículo. Ele traz a pá em sua mão, ele quer dizer que ele vai julgar tanto vivos como os mortos. Ele vai julgar aqueles que não creram na verdade, aqueles que levaram uma vida de promiscuidade, uma vida derrotada, uma vida de idolatria nessa terra, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. Só vai ser arrebatado aqueles que estiverem na brecha da bênção, aqueles que estiverem fazendo a vontade do Senhor, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. É o caminho da verdade, é o caminho estreito, é a porta. A porta estreita te leva para a vida eterna, te leva para uma vida, uma intimidade com Deus. O caminho largo é o que o sistema quer colocar em ti esse medo, esse pânico. A gente sabe que essa pandemia é uma nova ordem mundial para que haja controle. Hoje já está tudo sendo controlado. Você não sai mais sem sua máscara. Os lugares que tu vai, tu tem que colocar distanciamento social. Aí tu pode me perguntar, mas pastor, tem que ser assim? Claro que tem que ser assim. E é assim que o sistema quer. Porque a cada dia mais a humanidade vai ser controlada por sistema para que o anticristo venha reinar nessa terra por 7 anos. Amém? Mas vamos lá. Aqui em Mateus
do 1 ao 2, também Miqueias, no Antigo Testamento, ele profetiza o lugar onde Jesus ia nascer, e em Mateus já é o cumprimento dessa profecia. Miqueias 5,2 diz assim: mas tu, Belém Efrata, embora seja pequenas entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será governante sobre Israel, o próprio Yeshua. Suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Tudo que os profetas falaram, tudo que os profetas profetizaram. Depois que nasceu em Belém, Marcos do 1 ao 2, Marcos agora 2, do 1 ao 2, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, para se cumprir a profecia de Miqueias, nos dias do rei Herodes, magos vindo do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram: onde está o recém-nascido dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Veja, Deus não deixou enganado ninguém, até pessoas de outras nações que estudavam as profecias, que estavam ligadas com as coisas do Senhor, tiveram esse privilégio de vir e ver o Messias como criança, ali presentear o Messias, ali adorar o Messias. Herodes queria adorar, que nada, era Satanás purinho ali, querendo matar Jesus. Para você ver que Herodes queria matar Jesus, que o anjo mandou ele ir para o Egito para se cumprir a profecia. Do Egito chamei o meu filho para se cumprir a profecia de Oséias. E depois da morte de Herodes, Jesus retorna para Nazaré para se cumprir também a profecia que ele seria chamado de Nazareno. Veja que a Bíblia não erra. O que eu quero mostrar para vocês nessa live, que o Messias prometido já veio, que ele é verdadeiro, que ele é o nosso Deus, ele está aqui nessa manhã para te salvar, para te abençoar, para te confortar nesse momento tão difícil que estamos atravessando com essa pandemia que tem matado muitas pessoas. Perdi uma amiga muito próxima esses dias. Já perdi muitos amigos, já perdi parentes, eu creio que também você. Mas é o momento da gente não jogar a toalha, porque aquele que serve a Deus não pode mais olhar para trás. É um momento de reflexão, é um momento de orar, é um momento de se entregar, é um momento da igreja se unir em prol da palavra, em prol do reino de Deus. Porque ele é a verdade. Amém? Aqui em João 1, Evangelho de João 1, do 32 ao 34, diz assim: então João deu o seguinte testemunho, porque ali iam os mestres da lei, os fariseus, os sacerdotes, todos interrogar João, porque eles respeitavam João como profeta. E o próprio Herodes também respeitava João Batista como um grande profeta. Amém? Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito Santo do céu como pomba permanecer sobre ele. Aquilo foi um sinal que Deus deu para João Batista, que quando ele visse o sinal descer do céu, era a confirmação que Yeshua HaMashiach, que o próprio Cristo era o Filho de Deus, o Filho do Altíssimo, o descendente da mulher, o descendente de Judá, o descendente de Davi. Então João deu o seguinte testemunho: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou a batizar com água não tivesse me dito: o Senhor João, para tirar toda a tua dúvida, eu vou mandar um sinal. Aquele sobre quem você viu o Espírito descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo da glória a Deus. Então, quando João vê o mistério de Deus, isso é mistério, isso é loucura para o homem natural. Por quê? Porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não entende essas coisas, é loucura aos seus olhos. Tem pessoas que acham graça do que a gente prega, porque realmente foge ao entendimento, não faz parte desse mundo físico, mas sim de um mundo sobrenatural, de um mundo invisível que tu não vê, mas ele existe. O mundo invisível existe. Amém? Eu não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: aquele sobre quem você viu o Espírito Santo descer e permanecer, vai descer e vai permanecer, João Batista, para que tu tire as tuas dúvidas,
que esse é o meu filho, que esse é o meu filho em quem eu me comprazo para cumprir as profecias. E João fala, depois dele ver, depois dele reconhecer todos os sinais que Deus enviou para ele, ele fala no versículo 34 da glória a Deus: eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o teu Deus, é o teu Pai, é o teu Senhor, é o Verbo, é o Logos, é o nosso Deus, é o grande eu sou. Da glória. Aqui em João Batista, aqui no Evangelho de João, continuando no mesmo capítulo 1, do 29 ao 31 agora, João vai falar. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi. João está falando para os seus discípulos, porque João batizava muita gente com água. João vinha muitas pessoas, ouvia as profecias e ouvia as palavras de João Batista. Multidões acompanhavam o ministério de João Batista. Amém? Este é aquele, João está falando para a sua comunidade. Este é aquele para quem eu vi João Batista pregar no deserto, ali no Jordão. João Batista está dizendo: este é aquele a que eu me referi. Ele disse isso para André, ele disse isso para o próprio João. O João era discípulo de João Batista. Esse João aqui é o João apóstolo que escreveu o Evangelho de João. Ele era discípulo de João Batista, juntamente com o irmão de Simão Pedro, André. Quem falou para Pedro de Jesus foi o seu irmão André, porque ele era discípulo de João Batista. Amém ou não amém? E João agora está dando um testemunho. Este é aquele a que eu me referi, quando disse: vem depois de mim um homem que é superior a mim. Por quê? Porque Yeshua tem que ser superior a João Batista, como eu já falei, a Jeremias, a Moisés, a Elias, a Moisés, a todos os profetas, porque ele é Deus. Ele é o Filho do Altíssimo. Olha que João diz no versículo 31, eu mesmo não o conhecia. Profundamente João está falando, porque Jesus era primo de João, Isabel era prima de Maria, João era filho do sacerdote Zacarias. João já nasceu debaixo de uma promessa. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso eu vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então o nosso Messias prometido já veio. O nosso Messias prometido agora vai colocar o seu ministério em ação. Vai ensinar, vai curar, vai ressuscitar, vai se revelar a algumas pessoas, porque ele precisava se revelar pessoalmente. E olha o privilégio dessas pessoas que sentaram com Jesus, que conversaram com Jesus em seu tempo, isso faz 2000 anos atrás. Olha o privilégio dessas pessoas. Aqui no Evangelho de João, que é um clássico, com um encontro com ele ali, com a mulher de Samaria, está no Evangelho de João, capítulo 4, 25 e 26, viu? Acompanhe, anote, esse encontro com essa mulher. Esse encontro com essa mulher de Samaria. A Bíblia diz que era necessário Jesus passar por Samaria. Por quê? Porque ali tinha uma igreja, ali tinha um coração que queria conhecer a verdade. Apesar dessa mulher, da vida dela, já tinha 5 maridos. Quando Jesus começa a falar das coisas íntimas, porque só Deus sabe o nosso íntimo, ela falou: mas tu és profeta, eu vejo que tu és profeta, como é que tu sabe da minha vida? Essa história é muito linda. Naquele momento, Jesus se encontra com ela ali no poço de Jacó. O poço que Jacó cavou para sua família, para dar água para todo mundo em seu tempo. Esse poço permanece até hoje aí na Cisjordânia, só não vê quem não quer. Como a veracidade da Bíblia, como a arqueologia ajuda a gente crer e ver que a Bíblia é verdadeira, que o nosso Messias prometido já veio e ele está aqui nessa manhã para te abençoar se tu crê. Ele está aqui nessa manhã para te curar, para te renovar, porque ele é Deus.
E essa revelação, olha o que acontece aqui no no capítulo 4, 25 e 26 do Evangelho de João. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo, no original ungido, que é o mesmo nome do Messias, está para vir. Veja que essa mulher, apesar de ela ter uma vida que não agradava a Deus, mas ela conhecia a Torá. Ela tinha conhecimento de que viria um dia o Messias. Ela tinha, por quê? Porque ela é descendente de Jacó. Apesar de ela morar ali em Samaria, mas ela conhecia as Escrituras. Ela disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Agora vem a revelação de Deus para essa mulher. Então Jesus declarou, porque Jesus não deixa ninguém enganado. Então Jesus declarou: eu sou o Messias. Jesus está falando para ti nessa manhã, mulher. Eu sou o Messias. É eu que estou falando com você nessa manhã. É Deus purinho que está falando conosco nessa manhã. Eu sou o Messias, crente. Sou eu que estou falando com você através do Espírito Santo da verdade. O poder que eu profetizei, que eu falei que não ia deixar a igreja órfã, mas que eu ia usar os meus servos, cheio do Espírito Santo, para falar para você nessa manhã. Recebe aí na tua casa, aonde você estiver. Jesus declarou: eu sou o Messias. Eu é que estou falando com vocês nessa manhã. Eu te pergunto, Deus deixa a sua igreja enganada? Deus deixa a nossa vida enganada? Ele não mudou. Ele é o ontem, ele é o hoje e sempre será eternamente. Ele está aqui nessa manhã. Aqui está o Antônio Roberto, um grande pregador da palavra do Senhor, que vai estar, já vou lançar um convite aqui, que ele apareceu aqui, esse grande homem de Deus, um obreiro especial, um homem que tem se dedicado a pregar a palavra, um homem de oração. E hoje à noite eu vou estar com ele aqui, com a minha esposa também, irmã Eliane. A gente vai estar aqui no culto das 19 horas. Deus já colocou uma palavra profética no seu coração, e 19 horas vai ter outra live. Sempre pela manhã eu gravo pela manhã, e à noite os meus obreiros, nossos obreiros, os obreiros do Senhor, têm as suas oportunidades. Aqui está o meu grande amigo sumido, Zagalo. 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 Só vejo as tuas fotos aí, malhando na academia, cuidando da saúde, mas agora fechou até as academias, né, Zagalo? Muito bem-vindo, meu irmão, você mora no meu coração. Aqui está o Lucivaldo Américo, todos aqui com a gente nesse momento. A gente está pregando sobre o Messias prometido. Olha o Laerte Miranda. Ei, Laerte, por onde tu anda, Laerte? Um grande abraço para o teu pai, seu Joelso, o Lucas, o Denis, toda a tua família. Meu irmão, que prazer te ter aqui com a gente, viu? Que Deus possa te abençoar, a tua família, viu, meu irmão? Vocês moram no meu coração, viu? Que Deus possa abençoar grandemente você, Laerte, sua família, sua esposa, seus filhos, viu, meu irmão? Graças a Deus aqui chegou a minha obreira. Olha a minha obreira aqui, a minha obreira que me ajuda muito, assim como as outras obreiras, Eliane Pinheiro. É forte esse nome, hein? Ela vai estar comigo hoje à noite aqui, louvando, engrandecendo o nome do Senhor, juntamente com a minha esposa, o obreiro Roberto Júnior vai estar pregando uma palavra do céu, e a gente vai fazer a obra do Senhor, viu? Parece que quarta-feira já vai estar o culto normal, parece que o lockdown acaba agora pela segunda-feira. Quarta-feira já vai ser uma live só com as mulheres, para toda a igreja, vai ser forte, tá bom? Vocês todos que estão aqui são todos os nossos convidados especiais. Então Jesus se revelou de uma maneira muito forte para essa mulher, que a vida dela mudou, ela voltou para o território dela, ela voltou para as pessoas dela,
para a cidade dela, falou do Messias, falou tudo que ele tinha dito sobre a sua vida, as coisas erradas que ela andava praticando. E desde aquele dia, essa mulher, assim como Maria Madalena, assim como Joana, assim como Maria, mãe de Jesus, tantas mulheres que Deus levantou no seu ministério, mulheres que investiu no ministério de Yeshua, mulheres que ajudavam muito o ministério do Senhor. E hoje o Senhor conta com vocês, mulheres. Vocês fazem parte do reino. Nesse reino de Deus tem espaço para todos aqueles que querem fazer a vontade do Senhor. Essa mulher montou logo uma igreja em Samaria, começou a falar de Jesus, e muitas pessoas... esse encontro com essa mulher foi tão forte em Samaria, com Yeshua, que Jesus teve que ficar lá uns dias. As pessoas estavam tão sedentas de Deus, e Jesus foi lá e mudou a vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas se converteram, porque aonde o verdadeiro evangelho chega, lá ele muda a cidade, lá ele converte as nações. Você lembra de Nínive, quando o profeta Jonas não queria ir lá pregar, mas ele foi, pregou, e Deus salvou quase toda aquela cidade, porque houve arrependimento daquela cidade. Mais de 120 mil pessoas se converteram, porque houve um grande avivamento. E eu creio nesse avivamento. Depois que nós passarmos essa fase dessa pandemia, eu creio que vai sim vir aí um grande avivamento, porque é assim que o Senhor faz depois de uma grande provação. Vamos lá. Aqui é a revelação pessoal do Messias. Aqui também ele vai para a sinagoga. Assim que ele vai para Nazaré, ele entra na sinagoga, ele vai colocar o seu ministério em ação, e ele vai agora, para cumprir as profecias de tudo que Isaías falou a seu respeito, ele vai pegar a Torá, vai pedir para o sacerdote e vai ler diante da sinagoga. Veja que Jesus Cristo também era considerado pelos judeus, pelos mestres da lei, como um rabino, como um mestre, porque ele era mestre mesmo, ele era um rabino, ele era um sacerdote, ele era um Messias, e o conhecimento e sabedoria está sobre a vida dele, por isso que ele é Deus. E como ele não deixa ninguém enganado, apesar das pessoas não acreditarem nele, mas ele veio fazer a sua parte. E aqui em Lucas 4, 16, 18, é o cumprimento dessa profecia, na própria terra de Nazaré. E ele diz assim, Lucas 4, 16, 18, diz assim: ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, né? E no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume. Isso quer nos dizer que sempre dia de sábado, a gente sabe que todos os judeus, até hoje, o Shabá, que é o sábado, é sagrado para essa nação. Amém? Tem muitas pessoas que guardam o sábado. Não é errado guardar o sábado. Por quê, pastor? Porque o sábado é bíblico. Se você quiser guardar, Deus vai te abençoar. Amém? O certo para a igreja é guardar todos os dias. Mas não devemos criticar os nossos irmãos, principalmente os nossos irmãos adventistas que guardam o sábado. Não critique os nossos irmãos, porque é bíblico. O sábado quem instituiu foi o próprio Deus. Então, se você quiser guardar, Deus vai te honrar. Dia de sábado em Israel, hoje, para tudo nada funciona. Hoje já está funcionando. Hoje é o primeiro dia da semana em Israel. Você pode pesquisar no YouTube e ver que hoje as pessoas já estão trabalhando. Por quê? Porque o Shabá até hoje é sagrado. Então é costume de todo judeu. E como Jesus é um bom judeu, ele também vai cumprir isso, porque faz parte da cultura e também aquilo que foi profetizado, porque quem instituiu o sábado é o Senhor. E o próprio Senhor, o verbo Logos, vai cumprir a profecia de Isaías, porque ele foi no sábado, para mostrar que também ele é maior que o sábado. É por isso que ele foi muito criticado. É por isso que os mestres da lei não entendiam quando ele fazia coisa no sábado. Mas ele poderia fazer porque ele é Deus. Nenhum profeta tem esse poder de fazer, mas ele fez porque ele era Deus. E se ele é Deus, ele faz o que ele quiser. E ninguém tem nada a ver com isso. Amém? Então vamos lá no texto, Lucas 4, 16, 18. Quem está gostando, dá like aí, compartilha, dá um assininho aí, viu? Que isso aqui anima o pregador. Amém? Dá um glória a Deus aí, viu? Então vamos lá no texto.
O Laerte está compartilhando, falou que é verdade. É verdade, meu irmão. A Bíblia é a verdade. Então a revelação pessoal do Messias. Ele já se revelou para a mulher de Samaria e agora ele vai entrar na sinagoga em Nazaré, em Lucas 4, 16 e 18. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era o seu costume, e levantou-se para ler o profeta Isaías. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Veja como a Bíblia é detalhista. Tudo que Isaías profetizou 700 anos atrás, a Bíblia vem para o Novo Testamento trazendo o detalhe da profecia. Amém? Eles não perdem os detalhes justamente que é para te crer que ele é o Messias prometido, que ele veio cumprir tudo que foi escrito a seu respeito. Foi entregue o livro do profeta Isaías, abriu e encontrou o lugar onde está escrito. Olha os detalhes, né? Lucas dá esses detalhes incríveis. O Espírito do Senhor, ele vai ler agora o profeta Isaías, para se cumprir Isaías 42. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, que é o Evangelho, que é a boa notícia aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Foi isso que ele veio fazer em sua primeira vinda. E olha o que vai acontecer quando ele fala isso. No versículo 20 e 22. Então ele fechou o livro, ele leu tudo, fechou o livro, devolveu ao assistente, veja o detalhe, e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos nele. Quem é esse homem? O que é que ele pensa que está fazendo? E no versículo 22, todos falavam bem dele, estavam admirados com as palavras de graça que saíam dos seus lábios. Veja que eles receberam a palavra com alegria, estavam gostando de tudo que ele falou de Isaías, mas agora vem um tom irônico. Mas perguntaram: não é este o filho de José? Não é esse que mora em Nazaré? Não é esse que é o filho do carpinteiro? Com um tom irônico, querendo menosprezar aquilo que o Filho de Deus estava fazendo, cumprindo a profecia de Isaías 42. E isso aconteceu, por isso que Paulo vai relatar em Gálatas 4, do 4 ao 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, que tempo? O tempo que o Messias haveria de se manifestar a Israel. Deus enviou seu filho, Gálatas 4, do 4 ao 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, nascido de mulher Maria, nascido debaixo da lei, debaixo da Torá, debaixo dos 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco, a fim de redimir o que estava sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filho. Então, quando você é de Deus, você é adotado como filho de Deus. Por quê? Porque no Éden, quando Deus criou Adão perfeito, é muito simples entender isso aqui, é rapidinho. Adão era unido com Deus, Adão tinha um corpo perfeito e glorificado. Quando Adão cai, quando entra o pecado no mundo, Adão se afasta de Deus. Paulo está dizendo agora, quando eu entrego a minha vida para Cristo, quando eu sou de Deus, quando eu confesso que Ele é o Salvador da minha vida, eu passo a voltar a ser o filho que eu era. Viu? Eu passo a fazer parte do corpo da igreja de Cristo, porque Cristo é o cabeça da igreja. Por isso que ele diz, a fim de redimir o que estavam sob a lei, sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós estávamos nos afastados e agora estamos unidos com Cristo, nosso Yeshua, nosso Messias prometido e nosso Deus. Se você está entendendo, pelo amor de Deus, dá like e dá glória a Deus nessa manhã. Aqui Marcos também, quando o Senhor está prestes a ir para a cruz do Calvário, onde ele vai ser interrogado pelo Sinédrio, ele também não deixou dúvida. Não deixou dúvida, porque ele se revelou somente no momento certo para Israel, somente no momento certo para as pessoas.
E aqui ele vai ser interrogado por toda a elite ali, vamos dizer assim, meu Deus, fugiu a palavra, ali do Sinédrio. O Sinédrio era composto por 70 pessoas, sacerdote, mestre da lei, saduceus, ali só estava nata. Jesus vai ter que ir para a cruz do Calvário. Jesus vai ter que ir para a cruz do Calvário para a profecia também se cumprir a seu respeito. Só que quando ele vai ser interrogado, os sacerdotes têm que perguntar e querem saber se realmente ele é o Cristo. E olha que ele vai responder, Marcos 14, 60 e 62. Depois o sumo sacerdote levantou-se, depois de já tinham socado ele, já tinham cuspido na cara dele, já tinham falado coisas absurdas a respeito dele ali no Sinédrio. Agora o sumo sacerdote, o homem que manda em Israel, vai levantar e fazer a última pergunta. E se ele não responder o que o sumo sacerdote quer ouvir, ele vai ter que ir para a cruz do Calvário. O sumo sacerdote pensa que Cristo vai negar o que ele é. O sumo sacerdote pensa que naquele momento Cristo vai desistir. Eu tenho uma palavra profética para a tua vida. Cristo nunca vai desistir dos seus propósitos. Isso ele falou para Jó, que os planos do Senhor são irrevogáveis. E ninguém frustra os propósitos de Deus, apesar de ser doloridos. Apesar de ser muitas das vezes com aflições, com sofrimentos, mas Deus não muda o seu propósito na nossa vida. A gente muda, mas Deus não muda o seu propósito. Amém? Então vamos lá. Depois o sumo sacerdote levantou-se diante deles e perguntou a Jesus: você não vai responder à acusação que estes lhe fazem? Aquilo que eu falei. Já tinha falado para Yeshua tudo que tinha vindo em seus lábios. Tinham falado coisas absurdas, tinham dado muita porrada, cuspido na cara dele. E olha o que ele vai falar no versículo 61. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Sabe por que ele permaneceu em silêncio? Porque ele só fala quando ele tem que falar. Ele só age no momento certo. Ele só faz no tempo certo. Não é como a gente quer, é como Deus quer. Por isso ele é Deus. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu da primeira vez. Isso era tudo que o sumo sacerdote queria. Isso era tudo que os seus algozes, os seus inimigos, aqueles que não acreditavam em Yeshua, aqueles que zombaram do seu ministério nessa terra, isso era tudo que eles queriam. Eles queriam esse silêncio. Eles não queriam que Jesus falasse que ele era o Messias. Só que Jesus não pode negar mais. Jesus não pode negar mais que ele é o Messias prometido. Ele não pode mais negar, senão ele não vai para a cruz do Calvário se ele negar. Isso foi tudo um plano de Deus. Isso foi traçado por Deus. Aí sim, um decreto irrevogável de Deus. Já estava escrito para acontecer a profecia. Porque os decretos de Deus são bíblicos. Amém? Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Aí o sumo sacerdote vai perguntar de novo. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou. A gente está em Marcos 14, do 60 a 62. Mas Jesus permaneceu em silêncio e nada respondeu. Outra vez o sumo sacerdote lhe perguntou: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito? Uma pergunta para Yeshua. Olha que Jesus vai responder. Jesus não pode mais negar, gente. Senão ele não cumpre as profecias. Se Jesus fosse um covarde, ele negaria. Se Jesus não fosse o Messias, ele negaria, porque ninguém ia suportar a morte na cruz. A morte na cruz só era para os bandidos, para os malditos, para quem era contra Roma. Vou trocar aqui o microfone.
Então só era para quem era contra Roma. Só ia ser crucificado, só tinha morte de cruz os piores bandidos, aqueles que iam contra o imperador. Para quem não sabe, o imperador que está aqui em evidência no momento em que Jesus vai para o Calvário é Tibério. Quando Jesus nasce ali na Judéia, em Belém, Eufrata, quem é o imperador do nascimento de Jesus é Augusto César, o primeiro imperador romano. Só que Augusto César cai e depois vem o outro imperador. E aqui, perto já da morte e ressurreição de Jesus Cristo, o imperador é o imperador Tibério. Então, só ia para a cruz do Calvário. Isso chegou aos olhos de Tibério, por isso que ele mandou crucificar, porque muitos viam Yoshua como revolucionário, um homem que queria chegar ali na Judéia e querer ser rei. E a gente sabe que Tibério se via como rei. Os imperadores romanos todos eram divinos. Você tinha que prestar culto quando você via algum imperador. E tinha uns que eram tão severos, assim como Nério, assim como Calígula, que quando tu não prestava culto, ele mandava te matar. Por isso que o apóstolo João foi para a ilha de Patmos. Domiciano mandou ele para lá. A gente vai falar isso aqui, ainda não terminou a live. Fica aí que tem muita coisa hoje. Jesus não pode negar mais. Então vamos lá para o versículo 62. Aí Jesus disse, disse Jesus. Disse Jesus. E verei, agora o Senhor vai profetizar o que vai acontecer no futuro, quando ele voltar. Ele está falando para o sumo sacerdote, sou eu sou o Cristo, Jesus está dizendo. Eu sou o Messias, eu não posso mais mentir, eu não posso mais ficar em silêncio, eu sou o Messias. E ele vai profetizar, e vereis no futuro, quando ele voltar, o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Sabe o que Yeshua está dizendo aqui? Que ele vai cegar. Ele vai cegar o povo dele. E esse povo que ele cegou, esse povo que não entendeu a profecia, era um propósito de Deus. Fazia parte dos planos de Deus. Isso está em Romanos 11, Paulo explica. Deixa claro para a igreja hoje. Claro que aquele tempo era muito difícil ter esse pensamento, era muito difícil ter esse entendimento, porque as escrituras não estavam todas prontas. Hoje nós temos a revelação completa. Hoje nós entendemos que tudo fez parte do plano de Deus. Deus cegou o entendimento do povo dele, Paulo está dizendo em Romanos, para que as bênçãos e as promessas de Abraão chegassem para toda a humanidade, para todos os povos e nações. É isso que Paulo vai relatar aqui, e agora você vai entender por que os mestres da lei não entendiam, porque muitos fariseus não entendiam, porque muitos saduceus não entendiam que ele, não criam nele, que ele era o Cristo, porque ele mesmo endureceu seu coração, ele mesmo cegou os seus entendimentos para que os seus propósitos viessem ser colocados à tona, em prática, as profecias viessem a ser cumpridas. Isso está muito claro em Romanos. Vou ler para você. Vou ler para você 2 cumprimentos dessa profecia que eu li em Marcos 14. Aqui em Romanos 11, 25 e 26 diz assim: irmãos, eu não quero que ignore esse mistério, porque é mistério de Deus, para que não se torne presunçoso. Israel, Paulo está dizendo, Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegasse a plenitude dos gentios. Paulo está dizendo, olha, Deus cegou o entendimento deles, para se cumprir também as profecias de Zacarias e Isaías, endureceu o coração dele, como endureceu de Faraó, para que o propósito do Senhor, para que as profecias do Senhor chegassem aos gentios. Que hoje nós estamos vivendo, a plenitude dos gentios ainda não se encerrou, só encerra só com o arrebatamento da igreja. Irmão, não quero que ignore esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, para que chegasse a salvação a todos os povos da terra, para que se cumprissem as profecias que Deus falou para Abraão, que através da vida dele todos os povos e nações da terra seriam abençoados pelo poder do Espírito Santo, pelo poder de Yeshua. E ele diz, no versículo 26, ele fecha o assunto. E assim, quando ele voltar,
E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião. Sião, onde é Sião? Jerusalém. Não vem do Brasil, não vem dos Estados Unidos, não vem do Japão, vem de Jerusalém. O centro das profecias é Jerusalém até hoje. Se você tira Jerusalém das profecias, a tua escatologia é michuruca, não condiz com a Bíblia. Porque tudo acontece por Jerusalém. O foco das profecias é Jerusalém, é o povo de Deus que está na sua terra prometida até hoje. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor e desviará de Jacó a impiedade. Isso vai acontecer, os judeus todos vão reconhecer Jesus na sua volta. Por isso que o Senhor falou: não me vereis mais até aquele dia em que dizeis: bendito o que vem em nome do Senhor. É claro que hoje, esse endurecimento, essas profecias estão se cumprindo, mas o Senhor tem aberto também os olhos de muitos judeus hoje nos nossos dias, principalmente dos nossos judeus messiânicos, que estão pregando a palavra do Senhor. Por que está acontecendo isso? Porque muitos judeus estão crendo no Messias, porque o próprio Messias está se revelando para muitos rabinos hoje em Jerusalém. Para muitas pessoas aí no mundo muçulmano, Jesus tem se revelado em sonho, mostrando que ele está voltando e que ele é o Messias. Então o Senhor tem aberto os olhos de muitos judeus hoje no mundo. Por quê? Porque hoje, quando um judeu vai ler o Novo Testamento, que é difícil um judeu ler o Novo Testamento, que ele vai estudar, que ele vai se dedicar, a maioria se converte a Yeshua. Por quê? Porque as profecias, tudo que o Messias fez se cumpriu. Não tem como não se cumprir. Então esse endurecimento, o Senhor fechou o coração deles para que a salvação viesse a todos os povos. E a gente está vivendo isso, que é a plenitude dos gentios. Eu tenho esse estudo aqui sobre a plenitude dos gentios numa live. Você pode também olhar no meu canal Escatologia Pura. Amém? Escatologia Pura, Pastor Luiz Leidson. Lá está o nosso canal, você pode se inscrever também. Esse vídeo vai estar lá daqui a pouco, para que muitas pessoas também, lá no meu canal, graças a Deus, tem muitos missionários ali do Quênia, ali de Moçambique, na África, que eles adoram o nosso canal. Graças a Deus que a palavra do Senhor hoje é para todos, para todo mundo. Eu estou aqui gravando essa live, mas ela pode ser vista em qualquer lugar desse planeta. É só a pessoa entrar aí no Facebook que ela vai assistir. Amém? Então aqui em Zacarias também 12:10 vai se cumprir o que o Senhor falou para o sumo sacerdote ali em Marcos 14, 60 e 62. Veja como é a verdade. Olha quando vai acontecer. Zacarias 12:10. Quando eles vão reconhecer Yeshua. Tudo isso que eles fizeram com Yeshua. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, profecia para o futuro da segunda volta de Cristo, e derramarei sobre a família de Davi, veja Davi, novamente, descendente da mulher, Yeshua, sobre os habitantes de Jerusalém. Veja que os profetas estão em sintonia, um livro com o outro. E derramarei sobre a família de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e súplicas. Isso vai acontecer agora. Olharão para mim quando ele estiver rasgando esse céu, quando ele estiver voltando com a sua igreja em glória, os seus anjos, viu? Yeshua nesse momento está descendo, e todos os judeus de todos os tempos que foram coração fechado, trancado por Yeshua, agora vão chorar amargamente. Agora vão chorar. A Bíblia diz em Zacarias, leia todo esse capítulo, é muito forte, do 12 ao 13 ao 14, você vai ver que todo mundo vai chorar, porque eles vão reconhecer o Messias somente nesse momento. Olharão para mim aquele a quem transpassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele, como quem lamenta a perda do filho mais velho. Essa profecia vai se cumprir da segunda volta do Senhor. Esse endurecimento não vai mais acontecer, porque o próprio Deus estará com o seu povo. Eles vão chorar, mas por que eu não criei? Porque eu falei, você sabe que quando Jesus estava ali na cruz do Calvário, os próprios
mestres da lei, os saduceus, os fariseus, zombavam dele. Vem cá, se tu é o Cristo, desce daí. Se tu é o Cristo mesmo, desce daí, a gente vai crer em ti. Só que não era o momento dele descer. O momento vai ser na segunda volta. Por isso que eles vão chorar amargamente, vão suplicar por tudo aquilo que eles fizeram, mas tudo era um plano de Deus. Os planos de Deus são insondáveis, fogem ao nosso entendimento, irmão. Mas hoje as Escrituras, elas nos mostram que o plano foi traçado para que o Messias prometido viesse, cumprisse o seu ministério e voltasse para o trono da sua glória. Paulo vai falar dessa humildade desse Deus poderoso que está aqui em Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês, Paulo cheio do Espírito, a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, era algo que deveria apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz, para que a profecia se cumprisse. Então Jesus não poderia negar naquele momento que o sumo sacerdote interrogou ele. Quem está entendendo? Será que eu estou sendo claro com vocês? Dá um glória a Deus, dá um like aí para me ver se vocês estão entendendo essa palavra. Aí continuando no versículo 9 e 11, por isso Deus o exaltou à mais alta posição, lhe deu o nome que está acima de todo nome. Acima de Moisés, acima de Abraão, acima dos patriarcas, acima dos profetas, acima de Nicodemos, acima dos mestres da lei, porque Ele é o nosso Deus, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aí é o segredo da salvação, é o segredo daqueles que querem estar com Yeshua. E Jesus deixou ainda mais forte para a sua igreja quando ele se revela para João. Por quê? Porque a maioria dos apóstolos já estavam todos mortos e só João está vivo. E João vê muita heresia, muitos falsos mestres, muitas falsas doutrinas querendo entrar na igreja para tirar o foco do evangelho. E Deus se revela para João. João vai para a ilha de Patmos. Agora a gente já está em Apocalipse de 1 ao 3. João está ali preso na ilha de Patmos. Quando ele pensava que... Ele não, porque ele tinha fé. Quando Domiciano, o imperador da época do apóstolo João, colocou ele ali na ilha de Patmos, ele pensava, bom, acabou o ministério desse cara. Esse profeta, esse homem não vai mais tirar a paz de Roma. Eu já mandei ele para uma ilha tão distante, lá para a Turquia, hoje no Mar Egeu, né? De Jerusalém para a Turquia, meu irmão, é longe, viu? Vamos afastar, vamos mandar para lá, com os piores. Lá ele vai morrer preso na masmorra, lá ele vai trabalhar quebrando pedra. Por quê? Porque João pregava a verdade. João tirava paz de Domiciano, porque Domiciano também, ele prestava culto a si mesmo, ele se via como Deus. Ele se via ameaçado pelo poder da igreja, pelo poder de Deus. E quando João está lá, o Senhor se revela para ele. Apocalipse 1 ao 3. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João. No momento mais difícil da vida de João, Jesus se revelou para ele na ilha de Patmos. Quando tudo dizia que não, o Senhor se revelou para o seu servo. É assim que Ele faz na nossa vida. Ele se revela nos momentos mais difíceis para mostrar que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Messias prometido, que Ele já veio e que Ele cumpriu todas as profecias a seu respeito. Que dá testemunho do que viu. João está dando testemunho. Isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Sabe o que João está nos dizendo? Que ele estava preso na ilha de Patmos porque ele era testemunha de Jesus Cristo. Você sabe o que é isso? Um homem ser mandado para uma ilha onde só tinha bandido,
onde eles davam comida reduzida, onde eles maltratavam, as pessoas morriam muito rapidamente. E João está lá, em seu sofrimento. João está lá pelo testemunho de vida que ele dava em seu tempo, que dá testemunho de tudo que viu, porque ele andou com o Messias, ele era considerado amigo do Messias. Isto é a palavra de Deus, o testemunho de Jesus Cristo. Se Domiciano quiser me matar nessa, ele vai me matar, mas eu não vou negar o meu Cristo, eu não vou negar o meu Messias prometido, porque eu o conheci, eu andei com ele, eu comi peixe frito e assado com ele na praia, eu sei em quem tenho crido, ele é o Verbo, ele é o Logos, ele é o nosso Yeshua HaMashiach. João era convicto da sua fé. E aqui é uma promessa para a igreja no versículo 3. Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito. É por isso que eu trouxe esse tema para você nessa manhã, porque nós temos que crer no que está escrito no livro sagrado de Deus. A Bíblia tem que ser suficiente para a tua vida, porque ela já foi revelada, ela está aí. Não se pode tirar um tio, não se pode tirar nada. A Bíblia tem que ser suficiente. A Bíblia era suficiente para o ministério do apóstolo João. As Escrituras, ela é suficiente para todo cristão. Nossa irmã Rita está aqui conosco, seja muito bem-vinda. Olha, minha irmã, estou sentindo a sua falta aqui, viu? Quarta-feira parece que já vai ter culto normal, viu? Convide lá a Vitória, o Patozinho, o meu amigo Milton, nosso obreiro, viu? Venha para cá conosco, estão morrendo de saudade de vocês, tá bom? Então, feliz é aquele que lê a palavra desta profecia. E felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse 22, a gente já está terminando. Apocalipse 22, 12 ao 15 diz assim: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Então, exolo de Senhor, não tem inocente. Se você fez o certo, você vai para o banquete eterno. Se você fez o errado, você vai para o lago de fogo. Amém? Eu sou o alfa, o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está falando que ele é tudo, ele é Deus. Felizes os que lavam suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida, aquela que Adão e Eva profanaram quando comeram. A árvore da vida do Éden. A árvore da vida, e possam entrar na cidade pelas portas. Porta de Jerusalém tem 12 portas. Tanto essa aqui da terra, que é uma réplica que o Senhor passou para Moisés, tudo que tem lá no céu, e a gente vai entrar por essa porta, amém? Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos que amam e praticam a mentira. Tá claro? E aqui Apocalipse 22, continuando, 16, 17 diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho. Veja que quem mandou a revelação para João na ilha de Pátimo foi o próprio Cristo revelado a ele. Mandou a mensagem a ele, às 7 igrejas, e está mandando a mensagem hoje a todas as igrejas da terra. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas, tanto do tempo de João, como todas as igrejas em nosso tempo. Aí ele confirma que eu sou a raiz e o descendente de quem? De Davi, para não deixar dúvida que ele viria da linhagem de Judá e ele viria da linhagem de Davi, porque ele é o rei prometido do trono de Davi. Davi foi o maior rei que Israel já teve, mas Yeshua é o rei da promessa. É o rei que vai cumprir a profecia no seu reino milenar.
Vou ler para vocês de novo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. A verdadeira estrela é Jesus Cristo. A verdadeira luz é Jesus Cristo. A luz do mundo. Amém? E no 17, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tem sede de Deus, diz, vem, venha. Quem quiser, beba de graça, de graça, de graça, de graça da água da vida, que dá o passaporte para a vida eterna. A água da vida é Cristo, é o nosso Messias prometido. Aqui em Apocalipse 4, do 10 ao 11, é onde o Senhor está, com seus anciões, é onde Ele está advogando as nossas causas. Ele mostra para João, no versículo 4, o trono da sua glória. Apocalipse 4, 10 ao 11 diz assim, os 24 anciões que estão lá junto ao trono de Deus no céu, nesse momento, se prostram diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre, e lançam suas coroas diante do trono, e dizem, Tu, Senhor e nosso Deus, é digno de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Nesse momento, o nosso Messias prometido, ele se verbalizou, ele veio nessa terra, ele pregou, ele ensinou, ele ressuscitou, ele cumpriu todas as profecias dos profetas, e agora ele ascendeu ao céu. Ele está nesse trono aqui que eu estou lendo para vocês. Os 24 anciãos se prostram diante dele, que está sentado no trono, e adora aquele que vive para todo sempre. E lança suas coroas de ouro diante do trono e diz, Tu, Senhor e Deus nosso, és digno de receber a glória, honra e poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Esse é o Deus que tu serve. Esse é o Deus que está aqui nessa manhã, para alegrar teu coração, para confortar o teu coração e para te dizer que tudo que ele fala é a verdade, que tudo que sai da sua boca, através da sua palavra, não só de pão viverá o homem, Mateus 4, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E hoje a sua palavra ela sai através do texto sagrado. 69 livros a Bíblia tem. Amém? Para você glorificar a Deus, para você ter a certeza que Ele existe. As profecias da segunda vinda de Cristo, para fechar o nosso estudo do Messias prometido, está em Zacarias 14. Eu vou ler para você. Naquele dia, quando Ele voltar, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras. Eu te pergunto, onde é que fica o Monte das Oliveiras? Fica na China? Fica onde o Monte das Oliveiras, igreja? Fica onde? Fica aí, no Japão, nos Estados Unidos, na Inglaterra? Fica na Suíça? Fica na Alemanha? Fica na França? Olha, presta atenção, para onde é que ele vai voltar, tá? Naquele dia os seus pés, na volta dele, estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, para onde ele vem, tá bom? E o monte se dividirá no meio, isso nunca aconteceu, de leste a oeste. Por um grande vale, metade do monte será removido para o norte e outra metade para o sul, na manifestação da sua vinda. Isso é muito forte. E no versículo 9 diz assim, o Senhor será rei de toda a terra, naquele dia haverá um só Senhor, e o seu nome será o único nome para toda a terra, para toda a humanidade. Versículo Zacarias 14, do 10 ao 11. A terra toda, de Gebá a Rimon, ao sul de Jerusalém, será semelhante a Arabá.
Olha o que acontece. Mas Jerusalém será restabelecida e permanecerá em seu lugar desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta e até a porta da esquina e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Será habitada e nunca mais será destruída. Jerusalém estará segura para sempre. Por quê? Porque não vai ter mais ninguém para invadir Jerusalém. Ainda vai acontecer essa última invasão que o mundo hoje está sendo caminhando para a grande tribulação e a manifestação do homem do pecado, que é o anticristo. As nações todas vão se voltar agora no final dos dias contra o povo de Deus, mas será a última. Quando ele voltar, ele será rei de toda a terra. Será habitada e nunca mais será destruída. Por quê? Porque o próprio Messias prometido, o próprio Jesus Cristo, o próprio Yeshua HaMashiach estará com seu reino para todo sempre. E aqueles que creem no Messias e aqueles que creem na verdade estarão para sempre com o Senhor. É promessa. É promessa. A Ose Valente está aqui conosco. O último versículo, e eu já vou orar por você que ficou comigo até agora nessa live. Apocalipse 22, 19. Por isso que eu falei para você que o que está na Bíblia é suficiente para a edificação do corpo da igreja. Você não precisa estar correndo atrás de falso profeta. Você não precisa estar correndo atrás dessas profecias profetadas. Eu vejo na rádio pregadores falando: olha, vem aqui para o meu ministério, vem aqui para a minha igreja, porque aqui eu revelo o CPF, aqui eu revelo o endereço da tua casa, aqui o Senhor vai te abençoar, aqui só é milagre, aqui só é cura. O cara não prega uma palavra de Deus. Esses são os falsos mestres. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente para a nossa fé, a nossa crença em Deus. Você não precisa se sacrificar. A verdadeira profecia, quando Deus usa uma pessoa para falar através do seu Espírito Santo, porque nós acreditamos sim nos dons espirituais, eu acredito, mas eu vejo muita criancice, eu vejo muita profetada na cara de todo mundo aí, só para o cara ganhar dinheiro, só para enganar o povo de Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu não vejo isso. Eu não vejo Paulo fazendo isso. Eu não vejo Pedro fazendo isso. Eu não vejo João, eu não vejo os profetas. Eu vejo eles profetizando as coisas que vão acontecer para que eu venha estar preparado para a manifestação do nosso Deus. E estar com Ele no novo céu e na nova terra. As bênçãos virão sobre a minha vida. Se eu for obediente ao Senhor, ela vai correr atrás de mim. Será duro para esses pastores, será duro para esses falsos profetas que não estudam a palavra de Deus. A Bíblia é suficiente, meu irmão, vou te provar nesse versículo que a Bíblia é suficiente para a tua edificação, para a tua exortação, para a tua consolação, porque os dons espirituais, eles têm que ser manifestados com reverência, com respeito, não essa criancice, não essa venda de milagre e cura. A gente não vê um versículo da Bíblia. Cadê esses pastores? Porque eles não estão fazendo live pregando a palavra de Deus. Eu não sou melhor que ninguém, mas Deus não me tirou do mundo para essa babaquice. Deus me tirou do mundo para dar testemunho. Eu não sou melhor, sou falho, eu erro. Mas eu tento, sabe, dar o meu melhor para dar testemunho do Evangelho. Quem me conhece, quem conhece a minha pessoa, sabe o que eu estou falando. Tudo o que eu quero, meu irmão, é que você creia que a Bíblia é suficiente para a tua edificação. É a palavra de Deus. Ela está aqui para ser estudada. Ela está aqui para ser pregada. E quando tu ouve que tu crê, tu é curado. Quando tu ouve que tu crê na palavra de Deus, tu é renovado.
Tu é alicerçado, e eu creio que você está sendo nessa manhã. Apocalipse 22, 19 e 20, a gente já está encerrando. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará dele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa, que são descritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: sim, venho em breve, o próprio Cristo. Sim, venho em breve. Amém, amém. Vem, Senhor Jesus. Maranata, Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem, Senhor Jesus. Maranata, vem nosso Messias prometido. O nosso Messias prometido já veio. O nosso Messias prometido está no trono da sua glória. Levanta a tua mão que eu quero te abençoar, maravilhoso e eterno Deus. Nós cremos em ti. Nós cremos que tu é o nosso Messias, o nosso ungido, o Filho do Altíssimo, que tudo que os profetas profetizaram se cumpriu em ti, quando tu se manifestaste nessa terra. Por isso, nessa manhã, que a verdadeira profecia é a tua palavra. Ela já está revelada, ela está aqui para edificação do corpo, para exortação e consolação do corpo da tua igreja. Nessa manhã, visita cada coração. Nessa manhã, abençoa cada coração, cada família, cada integrante que está comigo nessa live, as pessoas que ainda vão assistir, as pessoas que vão ser impactadas nessa manhã pelo poder da tua palavra. Ah, meu Deus, se for da tua vontade nesse momento, manifesta o teu poder, entra nos hospitais, Espírito Santo da verdade, junto com a intercessão de todos que estão comigo nesse momento. Eu te convido, eu te convoco, vamos orar. Senhor, abençoa o nosso Brasil, abençoa as nossas autoridades, dá sabedoria, dá discernimento aos pastores, que eles possam se voltar para ti, pregar a tua palavra, que todos aqueles que estão fazendo live em prol do teu evangelho, que todos aqueles que estão dando testemunho, pregando a tua palavra, eles possam ser tremendamente usados por ti, que o teu evangelho seja, Senhor, pregado, que a manifestação da tua glória alcance os hospitais, alcance os refugiados, alcance a família que não te conhece, aqueles que ainda não entregou a vida a ti, que eles possam confessar com seus lábios que tu é o Salvador das suas vidas, e que eles possam ser salvos pelo poder da tua palavra. Nessa manhã eu te abençoo, nessa manhã eu abençoo a tua família, eu abençoo os teus negócios, eu abençoo a tua casa, eu abençoo a tua vida, meu irmão, que as promessas do Senhor, elas possam se cumprir na tua família, e que toda a tua família venha a ser salva pelo poder da palavra e pela manifestação do Messias. Seja edificado. Te encontro com você no próximo domingo, sempre pela manhã. A gente está aqui gravando essa live toda especial. Eu espero que vocês tenham gostado da palavra do Senhor. A palavra não é minha, Deus só me usa assim nessa simplicidade, Deus só me usa assim nesse modo de ser. Eu espero que você entenda que eu não sou melhor que ninguém, mas nós temos que dar testemunho, nós temos que falar o que está acontecendo no mundo. E Deus me levantou para isso. Te convido logo mais, 19 horas, nós estaremos aqui também ao vivo com o nosso pregador Roberto Júnior, homem de Deus, uma palavra abençoada. Ele está aí passando a espada, laminando a sua espada para ser usado logo mais aqui conosco, nessa grande live, 19 horas. Eu te convido, compartilha, meu irmão, essa live com alguém. Tantas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor. São poucas pessoas que hoje estão pregando, estão ministrando, falando na Bíblia. Você vê aqui que a minha preocupação é mostrar para você na Bíblia. Eu falo pouco de mim, porque sou falho, mas a palavra de Deus é a verdade, tá bom? Te convido logo mais, estaremos aqui. Esse aqui é o Ministério Adoração e Graça. Deus nos deu esse ministério, é um ministério que está começando, a gente já está com 6 meses, mas só temos que agradecer a Deus por todas as dificuldades que estamos passando nesse momento de pandemia, mas Deus tem cuidado da sua igreja. Eu tenho certeza que Deus tem cuidado de ti. Se você é fiel a Deus, só coloca a tua fé em ação, amém? Que Deus vai te abençoar, que Deus vai cuidar de você, da tua casa, da tua família, tá bom? Até o nosso próximo encontro, domingo pela manhã, estarei aqui com um novo tema, tá? Tá aí os nossos cartazes, os nossos folders na internet. Você pode compartilhar a nossa página, Ministério Adoração e Graça, viu? Dê o seu like, compartilhe.
O objetivo, nosso intuito, é somente propagar a palavra de Deus. O resto é o Espírito Santo que faz a obra. Amém? Então, muito obrigado. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Como sempre, tchau, bye, fui, está encerrada a nossa live. Tchau.